Né, falando em fundos grandes, robustos e diversificados, né, a gente tem a notícia envolvendo o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI11, né, que fechou um contrato de locação para ocupação integral da torre cooperativa do edifício BioSquare, empreendimento ainda em construção no coração ali de Pinheiros, né, Carlos, em São Paulo. E o que eu queria saber de você, Carlos, o que você pode comentar. A gente sabe que, né, você não pode entrar nos detalhes ainda da negociação, mas o que você pode trazer ali para a audiência que nos assiste, né, sobre esse acordo. Primeiro que acho que foi acho que para o mercado espetacular e para o fundo também. Faz muito tempo que a gente não vê um prédio de escritório ser pré-locado, né? Isso, se eu não estou errado aqui, acho que as últimas grandes pré-locações de coisa em construção foi ali 2010, 2012, edifícios na Faria Lima que você tinha empresas que precisavam de 4, 5, 10 mil metros quadrados consecutivos e não conseguia encontrar. Então, você um ano e meio antes do prédio ficar pronto, você começava a alocar os andares para garantir. Então a gente vê alguns prédios fazendo isso, mas desde então a gente não teve mais. E esse tamanho de locação, a gente tem, acho que uma conta que nos últimos 20 anos, acho que foi a segunda maior, e essa maior que eu estou fazendo referência foi de 2011, se eu não estou enganado aqui. Então, realmente foi uma alocação bastante grande. No dia que a gente puder falar o nome do inquilino, que hoje a gente tem um acordo de confidencialidade, empresa super sólida, sim, foi um processo longo, mas acho que ela demonstra algumas coisas importantes para o nosso mercado aqui. Então, primeiro, já não tem tanta disponibilidade de prédio se eu for um grande inquilino. Acho que isso é uma informação bem importante, porque eu acho que tem uma série de empresas que ainda estão aí na dúvida se está na hora de fazer o movimento. Eu acho que esses processos, eles sinalizam que o mercado está mais escasso, aonde eu quero estar. Eu quero estar mais longe, eu consigo ter prédios grandes, mas nos lugares que eu estou ou que eu gostaria de estar, já não tem tanta disponibilidade. E o BioSquare foi exatamente isso que aconteceu. É uma empresa que queria estar aqui razoavelmente perto da Faria Lima, só que Faria Lima hoje você tem preços muito altos, assim. Acho que Pinheiros é uma área que a gente gosta, a gente já tem ativos naquela região. É uma região líquida, do ponto de vista de logística urbana, ela é melhor até que a Faria Lima, você tem metrô, o caso do nosso prédio, inclusive, tem um metrô na frente, eu acho que isso foi um fator de diferenciação do prédio. Laje grande, 2 mil metros quadrados, assim, porque, na verdade, se você não considerar Pinheiros hoje, a outra região de São Paulo que você consegue atender num preço razoável é Chucre e Zaidan, que a gente tem ativos na região, também está vendo um processo de enxugamento da vacância, assim. Então, acho que foi espetacular, a gente está super animado, o prédio ainda vai ser entregue daqui mais ou menos um ano, primeiro tri do ano que vem, e a gente já sai com ele totalmente locado. Acho que é positivo para a região, uma região que a gente está vendo uma demanda maior, e eu acho que vai ter mais empresas considerando Pinheiros como uma opção interessante para alocar. Tem mais prédio boutique de área menor, mas tem algumas coisas bacanas para virem também aí no tempo. Faria Lima vai continuar caro, né? A gente não consegue mesmo, vai ter um potencial leilão de CEPAC, até sair, aprovar projeto, construir, e nos custos que vão ser projetos, você tem que alugar caro para essa conta fechar, e demora. Então, acho que é bem positivo para a indústria como um todo. Ano passado foi o melhor ano depois da pandemia de absorção líquida de escritórios em São Paulo. A gente acha que 25 promete. Tem uma questão aí do segundo semestre, porque se a economia ficar um pouco mais lenta, talvez isso pode fazer com que as empresas posterguem um pouco a decisão, mas acho que esses movimentos, XP mesmo fez uma alocação grande ali na região da Chucre, está mostrando que esse grande inquilino que toma 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil metros, começou a se movimentar, e aí quando ele entra no mercado, ele realmente enxuga muito rápido a vacância. É super positivo, a gente está muito animado aqui com a notícia, assim. Concordo, é uma excelente notícia, demonstra muito da qualidade de gestão de vocês, deixo aqui inclusive meu parabéns ali. Agradeço. Mas também algo que chama atenção, que é a perspectiva positiva para o mercado de lajes corporativas aqui da região. Né, professor? Eu não sei se você concorda comigo, mas pessoalmente, assim, olhando os últimos anos, lembrar de pré-locações nesse tamanho, só galpões logísticos, né? Então, em lajes corporativas realmente chama atenção, e queria a sua opinião também sobre esse acordo, professor. Muito bem. Primeiro, realmente, parabenizar o Carlos e o time, né? A gente conhece bem o time da Kinea lá, são muito atuantes comercialmente. Aliás, uma das maiores vantagens que eu vejo na Kinea é ter um time interno, né, comercial. Isso ajuda muito na definição da estratégia e na atuação. Então, por isso que se a gente pega os relatórios
do Kinea, é muito comum a gente ver novas locações recorrentes. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Mas, realmente, Marcos, você colocou um ponto interessantíssimo e o Carlos ratificou aí, dizendo que na história moderna dos fundos imobiliários, porque o Carlos cita 2011, né? 2011 o IFIX estava nascendo. Então, assim, podemos quase que inferir com um grau de certeza bastante elevado que do IFIX para cá foi a maior locação corporativa aí recente. Até quando eu fiz uma live para comentar sobre esse fato relevante, eu até falei, olha, se a gente voltar muito no tempo, a gente vai daquelas locações, daqueles fundos monoativos lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, mas foi uma outra época, uma outra circunstância. Mas da história moderna, essa locação realmente chama atenção.